Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Diante do Senhor que a gente está nessa noite, diante do Senhor que a gente vive a nossa vida, e diante do Senhor que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 14. Abra aí a sua Bíblia em João 14. A gente vai fazer a leitura dos versículos 15 até o versículo 27. Em nome de Jesus. Todo mundo já abriu a Bíblia aí, irmãos? Amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês, mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a palavra é tua. Este povo é teu. Senhor, nós nos humilhamos diante da tua presença. Pedimos ao Senhor com toda a força do nosso coração, que o Senhor nos alcance nessa noite, onde quer que a nossa alma, o nosso coração esteja, nos alcance nessa noite e nos deixe bem perto do teu coração. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, na mesa que o Senhor preparou para nós nessa noite, Jesus, a gente está aqui de novo no cenáculo, né? A gente está fazendo uma série de mensagens a respeito, ainda está sobrando bastante. A gente está fazendo uma série de mensagens a respeito de vida cristã. E a última mensagem que a gente pregou faz mais ou menos umas 4 semanas, e foi uma mensagem a respeito de alegria. E a gente falou a respeito do encontro de Jesus com os discípulos dele aqui no cenáculo, nesse lugar onde Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E é muito legal, né? A gente olhar para a história e como os autores ao longo da história vão fazendo a leitura desse momento da vida de Jesus e dos discípulos. Calvino, ele vai falar que o Evangelho de João mostra para a gente a alma
de Cristo. A gente vê Jesus nos seus momentos mais íntimos de dor, de angústia, de alegria, de amor, aqui no Evangelho de João. E é justamente aqui no cenáculo, neste lugar onde Jesus está fazendo a última ceia, que a gente vai ver Jesus derramando o seu coração. É aqui que Jesus se despe das suas roupas, ele tira as suas roupas, amarra uma toalha na cintura e se faz, o Rei da Glória se faz escravo, lavando os pés sujos de pecadores como eu e você. É aqui no cenáculo que a gente vê o coração de Cristo se angustiar profundamente no momento em que ele precisa apontar quem era o traidor, quem seria o traidor. É aqui no cenáculo também que a gente vê Pedro tendo que lidar com a frustração de que ele não era tão fiel, nem tão íntegro, nem tão aguerrido, nem tão proativo quanto ele imaginava que ele fosse. O cenáculo é o ambiente em que as emoções de Jesus estão à flor da pele, mas não somente as emoções de Jesus, as emoções dos discípulos também vão se revelando ao longo dos 4 capítulos que mostram Jesus se despedindo dos discípulos. E a gente vê ao longo da história dos 4 capítulos da despedida de Jesus, que nenhum coração vai conseguir mais disfarçar os seus medos, as suas dúvidas, as angústias e as frustrações, porque ali as emoções de todo mundo estão à flor da pele. E de emoção à flor da pele, a gente entende. Porque a gente tem um sangue latino, quente, fervendo nas nossas veias, então nós entendemos muito bem de emoções à flor da pele. É ou não é, irmãos? Não, né? Vocês são tudo calmo. Que bom, gente. Domínio próprio está em dia, vocês são tranquilinhos, né? Bom saber. Ô, Senhor. Não sei por que o Senhor não voltou ainda. Está todo mundo bem aqui já, viu? Pode voltar, fica à vontade. A verdade é que a gente vive com as emoções à flor da pele. Pode ser que um ou outro aqui tenha sido presenteado com um temperamento um pouco mais tranquilinho, né? Um temperamento mais ameno, que não se estressa logo de primeira. Mas o que a gente sabe sobre esses temperamentos mais tranquilos, mais amenos, é que quando eles estouram, não é? Fulano é tão calminho, mas quando ele fica nervoso também, sai de baixo. É isso que a gente ouve falar. E aqui, nessa cena, nesse cenário de despedida, eu não consigo imaginar o nível que estavam os ânimos aqui, de ansiedade, de medo, de incerteza, de como esses homens estavam reagindo àquilo que Jesus estava falando. Mas o que a gente sabe é que no final, quando eles vão finalmente se despedir de Jesus, ali no Getsemane, quando Jesus é preso, o coração de todo mundo finalmente vai vir à tona. Por quê, irmãos? Porque foi uma despedida dramática. Jesus tinha passado a noite com aqueles homens, aconselhando, declarando o seu amor, declarando palavras a respeito do futuro deles, a respeito do futuro da obra do Pai. E no momento em que Jesus é preso, todos aqueles homens o deixam e fogem. Talvez naquela noite seria possível, se a gente ficasse bem quietinho, ouvir o coração daqueles homens trincar e se despedaçar em um monte de pedacinhos bem pequenininhos. Tamanha era a dor que perfurava o coração deles naquela noite. Eles estavam perdendo Jesus. Mas horas antes, enquanto eles ainda estavam à mesa, enquanto eles estavam ouvindo sem entender ainda o discurso de Jesus, eles já recebiam de Cristo uma herança. Jesus Cristo, no versículo 27 desse capítulo 14, ele deixa para os seus discípulos uma herança. E ele deixa para mim e para você uma herança. O versículo 27 diz: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos deixo. E a gente precisa entender que quem estava oferecendo essa paz não era qualquer pessoa. E ele oferecia não qualquer tipo de paz, mas a sua própria paz. Quem estava oferecendo paz aqui era o próprio príncipe da paz. O próprio
príncipe da paz, que foi prometido em Isaías 9, aquele que viria governar e o seu governo seria estendido de uma ponta a ponta do mundo e haveria paz sem fim. Este príncipe da paz, assentado na mesa junto com seus discípulos, declara: uma coisa eu vos deixo a minha paz, e eu não a dou como o mundo a dá. É uma paz diferente. Quem aqui está precisando de paz? Amém? Se tem uma coisa, irmãos, que todo mundo, não tem exceção, todo mundo busca é paz. Aquela pessoa que no final de semana, não é crente, espero eu, que vai tomar uma cervejinha, curtir um pagode com churrasco no final de semana, o que essa pessoa está procurando é paz. Quando a gente resolve tirar um fim de semana de folga, para ir para algum lugar distante, para um lugar tranquilo, para descansar, o que a gente está procurando é paz. Aqueles que desesperados vão recorrer às drogas ou até formas mais radicais de entorpecer a sua própria angústia, o que eles estão buscando é paz. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos explica o porquê que a gente não consegue encontrar paz nessas coisas. O porquê que o mundo não consegue encontrar paz nessas coisas. Isaías 57, 20 e 21 vai dizer que os ímpios são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Mas muitas vezes o meu e o seu coração também está exatamente da mesma forma como o coração dos ímpios. Como um coração agitado, um coração que não se aquieta, um coração que lança sobre si mesmo lama e lodo, um coração que não encontra paz. Por quê? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós continuamos buscando encontrar paz nas fontes rotas que o mundo oferece. E o mundo não tem paz para te oferecer, o mundo não tem paz para me oferecer. Tudo o que o mundo oferece é uma sensação de paz que dura só o tempo que durar aquele entretenimento. Só o tempo que durar aquele descansinho. Logo em seguida, as coisas voltam com maior fúria. As ondas voltam com maior furor. E você percebe que precisa de uma outra sensação de paz. Porque a sensação que você tinha buscado começou, acabou e você volta para o furor das ondas. Porque a gente tem que se render ao fato, irmãos, de que a única fonte de verdadeira paz é o príncipe da paz, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez os outros meios de alcançar paz, que oferecem paz para você, eles tenham te entorpecido durante um tempo, mas você percebe que você continua perdido e sem encontrar paz. Por quê? Agostinho vai explicar para a gente o porquê. Nas suas confissões, na introdução das confissões de Agostinho, ele vai falar o quê? Fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Eu não sei qual é o lugar onde você tem desejado encontrar paz, irmãos. Descansar não é errado. Curtir as coisas boas deste mundo não é errado. Mas achar que você vai encontrar paz nas coisas deste mundo é correr atrás do vento.
Talvez você pense assim, eu estou estressado, estou cansado, eu preciso de uns 20 dias na praia, curtindo sossego, com o celular desligado, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe da minha existência. Mas sabe o que acontece, irmão? Você sabe, porque eu também sei. Esse tempo passa rápido, porque o tempo está passando rápido, e quando a gente descansa e curte, passa mais rápido ainda. E o que acontece? Quando a gente volta, tudo tá como era antes, ou até pior, porque você sumiu, as demandas acumularam, então os 20 minutos que você botou o pé para dentro de casa, já perdeu os 20 dias que você passou descansando, tomando sol e água de coco. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu já sofri muito com isso aí. Paulo está aqui de prova, 16 anos viajando, passando férias comigo, ele sabe que ele aguentou. Tem até fotos, né, registros, né, amor, disso. Por quê, irmãos? Porque eu sempre fui uma dessas pessoas. Toda vez que estava chegando o final do ano, que a gente sabia que ia poder sumir, dar um perdido do mundo, eu ficava ansiosa para viajar. Tá chegando, falta 20 dias, falta 15 dias, falta 10 dias, falta um dia. Foi, começou, ai que sonho, que delícia, que alegria. Mas a gente é pobre, não dá nem para passar 20 dias, é só 5 mesmo, e olhe lá, né, irmãos? Então passa mais rápido ainda. E aí, dia 1 ótimo, dia 2 ótimo, dia 3 eu já começava, ai meu Deus, só falta mais um dia e meio. Dia 4, ai Senhor, amanhã tem que voltar. No último dia, irmãos, eu não queria nem levantar da cama, uma cara de limão, e o Paulo tentando me animar, e tudo que ele falava deixava as coisas piores, e assim, não entendeu, irmãos? Por quê, irmãos? Porque eu estava contando com a paz do mundo, e aí eu pensava assim, ai meu Deus, aí acabou minha folga, agora ano novo, tem mais 11 meses pela frente, para aguentar tudo de novo. Não sei o que tem de feliz esse ano novo, porque é tudo de novo, tudo outra vez, só vem os B.O., tudo de novo. Este era o meu sentimento. Por quê, irmãos? Porque contar com a paz do mundo é contar com uma barca que está furada. E eu acredito que até as crianças que estão aqui no nosso meio, os adolescentes, né, que já foram crianças, sabe desse sentimento. Você quer ver só? Quando você é criança, você combina lá com o seu amiguinho que você vai passar o final de semana na casa dele. Você não vê a hora, porque você vai dormir, vai ter festa do pijama, você vai ter uma mãe diferente que não vai brigar com você, vai brigar com seu amigo, mas não vai brigar com você. E você está lá animado, ansioso. Chega o dia, você passa um dia delicioso, comida gostosa, brinquedo, doce, tudo de bom. Até que uma hora você vê o carro do seu pai encostando na casa do seu amigo. E aí? Você sabe que o seu dia de paz acabou e tudo vai voltar ao normal. Como é que fica o seu coração? Fica como o coração lá de Isaías 57, como o mar agitado pelo vento, com o lodo se agitando dentro de você. Você fica assim, eu não quero ir embora, mãe, mais um pouquinho, por favor. Então até mesmo as crianças sabem a frustração de contar com a paz que esse mundo tem para oferecer. E é por isso, meus irmãos, que nessa noite a gente está debruçado aqui sobre esse sermão consolador de Jesus, aonde ele fala sobre uma paz que não mente, uma paz que não nos engana, uma paz que não falha. E eu quero dizer para você que se tem faltado paz dentro de você, se a sua alma tem vivido como a alma do ímpio, bagunçada, mexida, agitada pelo vento, saiba que o Espírito de toda a consolação te convida nessa noite a se arrepender e a desfrutar da herança que Jesus nos concedeu. Paz. Por quê, irmãos? Porque a gente está falando sobre fruto do Espírito, e fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Mas esse texto vai nos dizer qual é o princípio que nos conduz à paz. Tudo começa lá no início do 14, mas a gente vai começar pelo versículo 15, que diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. A gente vai ficar um pouquinho aqui. Por quê, irmãos? Porque tudo começa na nossa relação com o príncipe da paz. Se
vocês me amam. Mas aqui, Jesus ele não está esperando uma iniciativa nossa para ele agir. Ele não está fazendo assim, se você fizer A para mim, eu vou oferecer B para você. Não, quem faz isso, irmãos, não é Cristo, é Satanás. O que Cristo nos oferece aqui é uma oportunidade da gente dar uma resposta de amor ao amor supremo que Ele primeiramente nos ofereceu. Ele vem, derrama do seu amor abundante sobre os nossos corações e como nós devemos responder a esse amor? Com amor de volta. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aqui a gente tem um segundo ensinamento. Por quê? Porque há uma maneira de responder em amor ao amor que Cristo nos ofereceu. Não é de qualquer jeito. A gente tem uma mania, é gostosinho, mas é meio mania também, de ficar. Olha para um, conheceu há 2 minutos. Ai, amo você. Ai, amo sua vida. Ai, te amo em Jesus. Ai, amo você. É gostosinho isso aí, né? Eu gosto de receber esse amor também. Mas com Jesus não cola isso aí, entendeu? Jesus, ele espera uma resposta de amor de cada um de nós. E a resposta é: guarde os meus mandamentos. Essa é a resposta. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Isso, irmãos, não tem a ver com as regras morais que a gente que é crente já acostumou a guardar. Eu não falo palavrão, eu não me visto de tal forma, eu não bebo tal forma. Não, irmãos, não tem a ver com isso só. E a gente vai ver isso mais para frente, já. Mas a gente pode lembrar que Jesus, em um momento da história, lá em Marcos 12, ele resumiu todos os mandamentos da lei e dos profetas, as 613 leis, em 2 apenas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há maior mandamento do que estes. Então a gente pode concluir que encontramos o caminho da paz perfeita à medida que o nosso relacionamento de amor com Cristo e com o nosso próximo vai se tornando mais íntimo e mais profundo. Mas para eu amar o meu próximo, vocês já pensaram, eu tenho que me amar primeiro? Não. Você já se ama. E eu vou te provar. Quando você tira uma foto com uma galera, o que prova para você que aquela foto ficou boa? Se você saiu com a cara boa. Você não olha para a cara de mais ninguém. Mas você procura a sua. Se a sua saiu torta, nossa, essa foto saiu horrorosa. Tira outra. Mas se a sua carinha linda saiu perfeita, pode ter saído todo mundo com os olhos fechados, você não liga, você vai postar aquela, porque você está com a cara boa. Você já se ama. Você não deve se amar direito. Por quê? Porque você depende do amor perfeito para aprender a amar como Deus amou. Então a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E isso parece muito radical, não é verdade, meus irmãos? Porque como que eu faço para amar a Deus acima de todas as coisas? Parece algo tão impossível, mas a verdade é que o único caminho para a verdadeira vida, para a plenitude de vida, para a verdadeira paz, para a plenitude de paz, está em amá-lo acima de todas as coisas. Se você deseja viver dias de paz, se isolar do mundo e desligar o telefone e mudar de número, não vai adiantar, não vai mudar o jogo, porque o mar agitado está aí dentro de você. E por onde você for, esse mar agitado vai junto com você. Essa guerra dentro do seu coração vai junto com você. Então, meu irmão, se arrependa nessa noite, se arrependa o mais rápido que você puder, de buscar as fontes rotas desse mundo para encontrar paz, e corra para os pés da cruz e para os pés de Cristo. Por quê? Porque um coração cheio de paz é uma das muitas manifestações do fruto do Espírito agindo no nosso interior.
Como a gente não conhece paz, não tem paz para oferecer. Quando você começa a experimentar dessa paz, você pode ter certeza que é fruto do Espírito, que é a ação do Espírito agindo dentro de você. Eu sou uma pessoa bem colérica, bem nervosinha. E aí quando uma pessoa vira para você e fala assim, nossa, Camila, você é tão calma. Eu falo, rapaz, é Deus, viu? Porque eu não sou isso aí não. É Deus que você está vendo aí. Então, irmãos, a paz é prova de que o Espírito Santo de Deus está agindo no seu interior. E é justamente desse Espírito que Jesus está falando aqui em João 14. Ele fala o quê? Que ele pedirá ao Pai, e o Pai lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E a gente já ouviu isso algumas vezes, né? Nosso pastor Caio fala bastante sobre isso, pastora Raquel também, mas nunca é demais reforçar. A palavra outro, para a gente, é tudo igual. Então, se eu falar assim, ó, me vê, você está comendo uma bolacha, eu falo, me vê uma bolacha aí você me dá. Eu falo, tem outra? Você entendeu que eu estou pedindo outra bolacha do mesmo pacote que você está comendo, certo? Agora, se você me oferece uma bolacha, eu falo, você não tem outra aí, não? Você vai entender que eu não quero comer daquela, que eu quero comer de outro tipo. Então, outro para o nosso português é tudo igual. Para o grego, não. Porque, como diz o pastor, grego é uma língua prolixa. Então, para o grego, outro, a gente vai ter duas palavras. Uma é allos e a outra é heteros. Heteros fala de um outro diferente. Diferente na sua essência. Allos fala da mesma essência, da mesma origem. E quando Jesus fala que ele está oferecendo um outro Consolador para aqueles corações dilacerados dos discípulos, ele está falando, eu estou pedindo para o Pai e Ele vos dará um Consolador igualzinho a mim, da mesma essência que a minha, exatamente a mesma essência que a minha. E tem uma coisa linda aqui nessa promessa. Por quê? Porque o grego fala de allos paráclitos. Paráclitos pode ser auxiliador, ajudador, advogado, porque é um termo jurídico. Paráclitos é um termo jurídico. E quando você fala de ajudador, é um advogado. Só que advogado para nós não ajuda muita coisa. Principalmente se não tiver dinheiro envolvido, né? Então, advogado é um bicho complicado, né? Se tem advogado aqui no nosso meio, você sabe do que eu estou falando, você é crente, vive se arrependendo aí das coisas que você tem que fazer. Amém, irmão? Então, advogado para a gente é um negócio complicado. Mas, para o grego, paráclitos, advogado, para aquela região, para aquela realidade, não tinha muito a ver com o advogado que você paga ali. Quem advogava a sua causa era o seu amigo íntimo, entendeu? Então você falava assim, fulano, vamos lá comigo no tribunal para você testemunhar a meu favor. Você chamava o seu amigo íntimo para testemunhar para você. E aqui Jesus tinha passado todo esse tempo sendo o paráclitos dos discípulos, sendo o advogado dos discípulos, sendo o amigo íntimo dos discípulos. E os discípulos estavam começando a sentir que eles ficariam órfãos de Jesus. Quem é que ocuparia o lugar de Jesus? Alguém com a mesma característica, com a mesma origem, com o mesmo poder, com a mesma glória de Jesus, seria enviado pelo Pai para ocupar este lugar de amigo íntimo, ajudador, advogado, paráclitos. Quem seria enviado era o Espírito da verdade, o mesmo Espírito que vem sobre Jesus e o capacita e o enche de toda a sua glória, poder e plenitude ao longo de todo o seu ministério. O mesmo Espírito que fez Jesus Cristo ressuscitar do meio dos mortos, este Espírito Santo é quem seria o Consolador permanente daqueles que vivem uma relação de amor com Cristo. Então é isso que está falando aqui. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o
Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Eu não deixarei que vocês fiquem órfãos, eu voltarei para junto de vocês. Mas um pouco o mundo não me verá, no entanto vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Ai, calma aí que eu me perdi. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim, que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, irmãos, isso é muito sério. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O que Jesus está prometendo aqui é uma relação profunda, sublime, que nenhum daqueles homens até então imaginava. Eles estavam com medo porque Jesus estava partindo. Mas eles não imaginavam que a partida de Jesus estava abrindo as portas para que, de alguma maneira, aqueles homens passassem a participar da relação da Trindade, porque era o Espírito de Cristo que viria habitar no seu interior. Então Jesus não estava indo para longe, mas Jesus estava vindo para dentro deles. Um Jesus que tinha passado todo aquele tempo ao lado dos discípulos, agora roga ao Pai que enviaria o seu Espírito Consolador para habitar dentro. Jesus deixa de estar ao lado e passa a habitar dentro do coração dos seus discípulos. É por isso que no texto seguinte aqui, quando Judas pergunta: por que razão, Judas não Iscariotes, viu, irmãos? Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele. E agora que o negócio fica mais bonito ainda, e faremos nele morada. Irmãos, Cristo, no início do capítulo 14, fala que estava indo para o Pai, preparar lugar. Eu irei e vos prepararei lugar, na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas enquanto isso, que o Espírito de Cristo e de Deus Pai estava fazendo dentro dos discípulos e faz dentro de cada um de nós, é fazer do nosso coração, irmãos, do meu e do seu, morada do Pai e do Filho. O Pai e o Filho virão e farão em nós morada. Aqueles que o amam, o obedecem, recebem o Espírito de Cristo dentro de si e se tornam participantes da relação de amor que existe na Trindade. Meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. Você faz parte da relação da Trindade. Vou falar de novo, porque eu acho que vocês não entenderam. Cristo nos convida a fazer parte da relação de amor que há na Trindade. Mas o mundo, irmãos, o mundo não ama a Cristo. A gente vê com clareza em todos os 4 evangelhos qual foi a resposta do mundo ao amor de Cristo. E é importante a gente lembrar, aqueles de nós que já frequentam a igreja há muito tempo, a gente vai ficando meio ligeiro com as coisas, entendeu? Meio ligeiro, meio calejadinho. Então é bem importante a gente lembrar que quando Jesus se refere a mundo, por mais que o nosso subconsciente lembre do irmão mais novo da parábola do filho pródigo, o irmão que largou tudo, pegou os bens do pai e saiu para gastar, a gente lembra dele. Quando fala do mundo, a gente lembra do esbanjador, do gastador, daquele que largou o pai dentro de casa e foi se deliciar das coisas desse mundo. Mas entenda, meu irmão, que a mesma parábola vai falar de um filho mais velho que, tendo ficado em casa, mesmo cumprindo todas as obrigações, mesmo sendo aparentemente um filho obediente,
o que movia o coração do irmão mais velho não era amor pelo pai. Então ele também estava no mundo. Ele também fazia parte do mundo. Tim Keller vai falar o seguinte: os dois irmãos, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, tinham corações iguais. Os dois eram hostis à autoridade do pai e procuravam formas de evitá-la. Ambos queriam ter condições de dizer ao pai o que ele deveria fazer. Em outras palavras, os dois se rebelaram. Um decidiu se rebelar sendo muito mal, e o outro decidiu se rebelar sendo muito bom. Mas ambos estavam distantes do coração do pai, ambos estavam perdidos. Se eu e você, irmãos, fazemos as coisas dentro da casa do pai com uma motivação incorreta, equivocada, eu e você também estamos no mundo, somos como o mundo, não recebemos a revelação de Deus. Se nós fazemos as coisas para um dia poder jogar na cara de Deus: Senhor, eu fiz tudo para você, tudo que eu estou te pedindo agora é que você me dê isso aqui. Como que você não me dá isso? Eu te servi tanto tempo, eu fiz tanta coisa para o Senhor, e agora o Senhor não me dá essa coisinha que eu estou te pedindo aqui. O Senhor é muito mal para mim, porque eu estou aqui fazendo tudo que é certinho esse tempo todo, e o Senhor prefere abençoar esse cara aqui, que nunca fez nada pelo Senhor, que se arrependeu no último segundo, quando eu estou aqui lutando dia e noite e dia, para fazer as suas coisas direito. O Senhor não é tão bom quanto eu imaginava que o Senhor era. Se o seu coração está em fazer as coisas para Deus, para tentar manipulá-lo, irmão, você continua tendo um coração mundano dentro de você. Você continua vivendo com um coração ímpio dentro de você. O coração de Isaías 57, que é um coração agitado pelas ondas do mar, que não consegue encontrar a verdadeira paz, porque se relaciona com Deus a partir de ações morais que te distanciam do Pai. Deus não vai poder falar nada de mim, porque eu estou fazendo tudo o que Ele quer. Deus não te chamou para esse tipo de relação, irmão. Deus não te chamou para uma relação de faça isso, não faça aquilo, diga isso, não diga aquilo. O que o Senhor te chama é para ser parte da relação de amor da Trindade. O que o Senhor te chama é para viver uma relação de amor com Ele. Que porcaria de noiva é essa que vive uma vida inteira sem amá-lo, achando que no final vai casar com ele, irmão? Que isso? Você casaria com você? Casaria? Passa a vida inteira, você nem liga pro seu noivo. Você nem liga, você nem... De vez em quando você lembra, ai, é verdade, né? Tem o meu noivo lá, deixa eu falar com ele rapidinho, 5 minutinhos aqui. Oi, meu noivo, tudo bem? Tá tudo a mesma coisa. Tá bom então. Tchau. Ai, acabou, pronto, já cumpri minha obrigação de noiva. Deixa eu seguir minha vida aqui. Você casaria com alguém assim? Se você, assim como eu, foi ensinado a pensar no mundo como os outros, aqueles lá que fazem as coisas tudo errado, porque eu faço as coisas certas, repense o seu conceito, por favor, eu te peço isso. Porque todo aquele que vive com Deus, o mesmo tipo de relacionamento que o filho mais velho vivia com o pai da parábola, Senhor, eu te fiz tudo, você não me deu nem um carneiro para eu celebrar com os meus amigos. Se você pensa assim de Deus, você continua vivendo como um mundo. O mero dever de fazer alguma coisa não gera a obediência que Cristo está pedindo aqui. Somente o amor, e por isso que ele fala, não aqueles que me respeitam guardarão os meus mandamentos. Não aqueles que me honram guardarão os meus mandamentos, mas aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Enquanto Jesus se despedia dos seus naquela noite escura, cheia de medos, perigos e incertezas, Jesus assegura para os discípulos que aqueles que o amam guardarão os seus mandamentos, receberão o seu Espírito Santo, receberão Cristo e Deus Pai em seu interior, de modo que Cristo não seria só uma companhia externa mais, mas alguém habitando
perene, eternamente, completamente, internamente, inteiramente, o coração dos discípulos. Dito isso, meus irmãos, responda aí para você mesmo. Como é a sua relação com Cristo? Você o ama? Você o ama? Provavelmente você deve ter respondido rapidinho sim na sua cabeça, para você não ter que pensar. Então eu vou perguntar de novo. Para dar mais tempo para você responder, tá bom? Você o ama? Você ama Cristo? Como é que você o ama? Como é? Como? De que forma você o ama? Bajulando? Palavras doces, bonitas? Você guarda no fundo do seu coração, com amor, com devoção, os mandamentos do Senhor? Ou você só tenta seguir um padrão moral de regra para ter alguns favores de Deus quando você precisar, alguns merecimentos pela sua obediência? Você ama a Cristo, meu irmão, minha irmã? A pregação dessa noite é sobre paz, a gente está falando sobre paz, mas entenda que, sem amá-lo, a gente continua com um coração agitado pelo vento, agitado pelas ondas do mar. A gente não consegue encontrar paz, porque a gente não consegue habitar e desfrutar de uma relação de amor com Cristo, e por isso que o nosso coração não se aquieta nele. Nunca em toda a história se falou tanto de Deus. O algoritmo manda pregador e influencer de tudo que é tipo que você quiser, que você pensar para falar de Deus para você, o tempo todo. Mas a gente nunca esteve tão distante de Deus. Eu arrisco dizer que tem muitos de nós aqui que se pegam na Bíblia 1, 2, 3 vezes na semana, é muito. E talvez aqueles que fazem o seu devocional diário, a sua leitura, a sua oração diária, provavelmente correm o risco de ter incluído Deus numa lista de tarefas. Pronto, fiz meu devocional, agora vou tomar meu café, agora atividade física, pronto, está completo. Fiz a minha lista de tarefas, inclui Deus na sua lista de afazeres diários. E há muito tempo deixaram de saborear, de desfrutar a relação de amor que há na Trindade. Desfrutar do sabor, do prazer, da alegria que há em viver com o Senhor. Não me admira que a gente esteja tão ansioso o tempo todo. Não me admira que a gente viva sendo afetado por qualquer tipo de ameaça aparente que surja. Porque o princípio definidor da minha paz, da sua paz, da paz que Cristo nos dá é: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A minha paz, a sua paz cresce, nasce, floresce, frutifica só no ambiente de amor. Então a gente precisa desfrutar do amor do Senhor. O Espírito Santo de Deus que nos foi concedido frutifica em nós por causa do movimento do amor, onde a gente pode experimentar amor, alegria, paz, que não somente nos preenchem, mas que declaram para o mundo em alto e bom som a quem nós pertencemos. Por isso é que no começo desse capítulo 14, Jesus vai falar assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Eu queria te convidar a participar nessa noite com a consciência mais limpa do seu próprio processo de santificação. Porque, irmãos, o mesmo texto lá de Isaías 57 que fala que o coração do ímpio é como mar agitado que não pode se aquietar, fala um pouquinho antes que o Senhor, Ele teria misericórdia do seu povo. Que o Senhor tem visto os nossos caminhos, mas vai nos curar. O Senhor diz assim: também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor. Eu o sararei.
O Senhor Jesus Cristo veio para sarar os nossos corações. E eu vim aqui nessa noite dizer para você, meus irmãos, minhas irmãs, não é normal a gente viver com esse coração agitado dentro do peito, quando o Senhor nos deixou como herança a sua própria paz. Ele vem para restaurar os nossos corações e nós precisamos nos posicionar em direção a esse amor, recebendo a paz que transcende as circunstâncias. Irmãos, pensa comigo, Jesus ele podia ter dado esse discurso em qualquer momento. Ele passou 3 anos com os discípulos. Ele começa o seu ministério em Caná da Galileia de um casamento. Faria muito mais sentido para a gente, Jesus lá no meio do casamento, dançando, se divertindo, e aí ele fala, eu vos deixo a minha paz. Ah, que paz. Mas ele escolhe um momento de maior desespero, de maior angústia e incerteza. É assim como é a minha e a sua vida. Momentos de angústia, de desespero e de incerteza, para declarar uma paz que transcende as circunstâncias e que transcende as guerras que ocorrem dentro do meu e o seu coração. A paz que o mundo tem para oferecer, ela precisa ser mantida a qualquer custo. A gente sacrifica coisas e pessoas para manter a nossa paz. O mundo faz isso, né? Se você perguntar para qualquer governante aí do mundo, para que você está fazendo guerra? Em busca do quê, irmãos? Em busca da paz. As guerras ocorrem em busca da paz. É assim no mundo e é assim na gente. Eu estava lendo um autor essa semana, enquanto preparava a pregação, que vai dizer assim, que a Pax Romana, a paz romana, ela foi conquistada e mantida por uma espada cruel. Mas muitos judeus também pensavam que quando o Messias viesse, a espada do Messias, ela deveria ser uma espada ainda mais cruel que a espada que Roma colocava para manter a paz. Exemplo disso é, né? Quando a gente está ali vendo no Getsemane, Cristo, manso e humilde de coração, chega Pedro, os soldados estão vindo prender Jesus, chega Pedro e pega a espada dele e ó a orelha do servo do sumo sacerdote. Puf, perde a orelha. Por quê, irmãos? Porque dentro de nós há uma ideia de que a paz precisa ser conquistada pela espada. Mas Cristo, Ele nos oferece a sua paz, recebendo a nossa espada, recebendo a espada da ira de Deus. Ele sofre a morte dos judeus, dos romanos, ele sofre a minha e a sua violência, recebe em seu próprio corpo a nossa espada e através da sua morte, ele absorve em si mesmo a malícia de todos nós, o pecado de todos nós, como uma ovelha muda, ele introduz a sua paz, não por meio da espada, mas se entregando, se oferecendo, se doando. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas é que nós fomos sarados. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus que reestabelece nossa paz, que a gente pode declarar como Paulo: quem nos separará desse amor? Podem soprar os ventos e bater com força contra a nossa casa, a gente está de pé, porque a gente alcançou paz com Deus, e fomos recebidos no reino de Deus, e podemos partilhar do amor da Trindade, e deste reino, que é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Aleluia, meus irmãos. Aqueles homens ainda não sabiam o que estava por vir. Mas quando eles entenderam tudo o que Jesus quis dizer, após a ressurreição e a ascensão dele, nada mais pôde abalar aqueles homens. Eles enfrentaram leões, eles enfrentaram governantes, eles enfrentaram espadas, lanças, a morte e a violência do mundo. Mas e quanto a nós? A gente já leu a última página da Bíblia, a gente sabe como tudo acabará, a gente tem o doce Espírito agindo no nosso interior, a gente já sabe de tudo. O que aqueles homens nem imaginavam, a gente já sabe.
O que é que está roubando a nossa paz? Somente uma coisa rouba a nossa paz, irmãos. A nossa falta de relacionamento com Cristo. A gente vai ter um período de oração agora. Eu queria pedir, Rê, se você puder abaixar as luzes. Eu creio que o Espírito Santo ministrou a muitos corações aqui nessa noite. Se você pudesse colocar em posição de oração, a maneira como você costuma buscar o Senhor, fique à vontade, nós estamos encerrando. Mas antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui para os irmãos um conselho que Paulo dá lá em Colossenses 3, para ajudar a gente na nossa prática diária de fé. Porque se a gente conseguir praticar essas palavras de Paulo, a gente vai conseguir desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Não uma paz fingida, hipócrita, mas uma paz que a gente experimenta e que domina o ambiente ao nosso redor, porque já preencheu o nosso coração. Eu quero muito experimentar essa paz, irmãos. Eu quero muito, do fundo do meu coração, amar mais e mais o meu Senhor e ver o seu doce Espírito se movendo com alegria no meu interior. Colossenses 3 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra os outros. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tudo nasce, tudo cresce, tudo se move, se desenvolve, é no amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É no amor. O teu amor que nos encontrou um dia e desde então, constantemente, Senhor, o Senhor está nos chamando para que a gente te ame de volta. Te ame de todo o coração. É tão difícil, Senhor. Há tanta resistência em nosso interior. Mas nós pedimos ao Teu doce Espírito, nos ajuda. A gente quer te amar, Senhor. Te amar como o Senhor Jesus amou o Pai e fez todas as coisas por amor ao Pai. Assim a gente quer te amar, Jesus. Te amar, desfrutar da sua presença. Se alegrar cumprindo os seus mandamentos, não como alguém que é obrigado por medo, por ganância, mas porque a gente recebeu tanto do Senhor, que tudo que a gente fizer por Ti ainda é pouco, Senhor. Ainda é tão pouquinho. Nessa noite, Senhor, tudo que eu te peço é: nos faz desfrutar dessa paz, Senhor. Mas não uma paz barata, uma paz fácil, não. É essa paz que passa por te amar e te amar de todo o coração. Que homens e mulheres andem neste mundo como quem te ama e dá a vida pelo Senhor. Não mais pessoas
com um olhar vazio, desesperadas em busca de pequenos momentos de alívio, mas pessoas que mesmo no deserto e no vale, mesmo sendo submersos pelas águas ou queimadas pelo fogo, conseguem permanecer desfrutando de paz, porque quem nos separará do Senhor? Quem nos separa do seu amor? Será tribulação, angústia, perseguição? Será fome? Será nudez? Será o perigo ou a espada? Por amor do Senhor, a gente é entregue à morte todos os dias. Somos como ovelhas, como mudas sendo levadas para o matadouro. Mas a gente sabe muito bem que nada pode nos separar do teu amor, então nada pode nos separar da tua paz. Cresça em nós, Senhor. Cresça, 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 cresça. E toma todo o nosso coração para ti. Nos constrange, nos aperta, até a gente não conseguir mais resistir ao seu amor, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque a gente ainda tem a chance de ouvir a tua voz nos chamando de volta. Obrigada por isso. Haverá um tempo que não haverá mais a chance de arrependimento. Livra-nos dessa hora, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Desperta os nossos corações, enquanto ainda há tempo das nossas lamparinas serem cheias de óleo e de azeite. O Senhor está voltando e precisa ver essa urgência no nosso coração. E a paz do Senhor sendo o árbitro da nossa alma. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. A história do hino Se paz a mais doce me deres gozar. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse hino ele foi escrito por Horatio J. Spafford, ou qualquer coisa desse tipo. Alguns meses antes dele escrever esse hino, ele perdeu o filho por causa de um incêndio que atingiu a cidade de Chicago. Ele sai com as 4 filhas e com a esposa para passar um tempo separado de tudo. E a esposa e as 4 filhas voltam e ele fica ainda um tempo distante. E nesse tempo de volta do navio, esse navio naufraga e a esposa manda para ele só uma carta avisando que o navio havia afundado e que só ela tinha sobrado. Ele perde as 4 filhas, além do filho que ele já tinha perdido. Ele já tinha perdido todos os seus bens, quando ele escreve esse hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que seja assim nas nossas vidas também. Amém? Obrigada, mãe. Deus abençoe. Faça assim, meu irmão, como quem recebe. Nós encerramos este culto, mas o culto continua dentro de cada um de nós. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que as eternas consolações do doce Paráclitos, o nosso amigo íntimo, as eternas consolações do Santo Espírito de Deus nos acompanhem, nos preencham, nos encham da paz que excede todo entendimento. Em nome de Cristo Jesus, meus irmãos, que vocês vão na paz e que Deus os abençoe. Amém? Amém.